Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre elemento de contas. A importância do elemento de contas estar bem estruturado, o que são elementos e como isso influencia diretamente nos lançamentos contábeis, nos fatos contábeis, né, e nos relatórios. Eu vou logar no sistema, então, o usuário. O que é um elemento de contas? Bom, um elemento de contas nada mais é do que classificações principais ou primordiais para cada fato contábil que ocorrer. Como todos sabem, eu já comentei, o BRIP está orientado a fluxo de trabalho contínuo e a contabilização online. Então, consequentemente, tudo aquilo que eu faço em um documento que envolve um fato contábil vai obrigatoriamente envolver um elemento de contas. Bom, que são elementos de contas? Os elementos de contas mais tradicionalmente criados são os centros de custo e as contas contábeis. Então aqui, por exemplo, eu criei o centro de custo. Eu, consequentemente, também deixei um outro chamado modelo de operação para vocês verem que pode ser, posso criar outros elementos de conta. E também criei um plano contábil de contas, que é o padrão. E criei um quarto que eu criei como um plano contábil para a parte, deixei FD, mas aqui na verdade seria um ECF, um ECD. E consequentemente são planos de contas que eu vou utilizar na hora de gerar meus arquivos fiscais. Então esse cara aqui, ele é do tipo referenciado, porque ele vai permitir que eu use ele para referenciar em outras contas ou que eu referencie contas nele, para que quando eu exporte um ECD e uma ECF, ele entenda que aqueles lançamentos da conta X pertencem agora à conta AAA, que é a conta conforme o plano que o governo lançou. Se a gente procurar aqui e ver, quando eu marquei referenciado, ele já me abriu quais são as entidades e quais são as validades desse plano. Bom, eu vou usar o plano de contas contábeis só para a gente ter uma referência, ou mesmo sendo de custo, não tem nenhuma dificuldade. O que é importante falar ainda sobre o elemento de contas, que eu sempre vou ter um elemento de contas do tipo plano de contas atrelado ao meu esquema contábil. Esse plano de contas é o padrão e, consequentemente, toda a contabilização ele vai buscar essas contas para fazer. Eu posso ter, nós vamos falar um pouco mais em um outro vídeo, sobre eu poderia ter múltiplos esquemas contábeis. Então, consequentemente, isso me permite ter múltiplos planos de conta. Na prática, quando eu vou ter, por exemplo, múltiplos esquemas contábeis, eu tenho toda a contabilização em real, moeda corrente nacional, e eu gostaria que o sistema também já contabilizasse em dólar, ou fizesse a conversão do dólar, para ter o meu balanço em dólar. Ou numa moeda que eu criei, não importa qual é, XPTO. Então eu poderia criar múltiplos esquemas contábeis. Ou, um outro exemplo, eu gostaria que no meu segundo esquema contábil, eu não tivesse as classificações de um plano de contas tradicional. Eu gostaria de ter ativo, passivo, receita e despesa só. 4 grandes grupos de contas, sem detalhamento, para eu poder ter um lançamento. Então, o sistema que acontece na prática, que quando ele faz o primeiro lançamento e contabiliza as coisas, os fatos, ele também contabiliza no segundo esquema e eu acabo criando duas contas contábeis concomitantes. Bom, importante, eu tenho sempre um elemento de contas do tipo conta, ele vai ter uma árvore, nessa árvore ela me permite falar se quando eu criar um novo elemento ele já coloque na árvore automaticamente, e se novos elementos de contas criados eu também já reclassifico ele dentro da minha árvore principal, ou seja, reordeno os nós de acordo com o que eu vou criando eles. Para que os nós das árvores são importantes? Para que relatórios como DREs ou balancetes, o sistema consiga criar aquela árvorezinha que a gente sempre vê no relatório e aglutinando ou somando os valores dentro de cada grupo. Bom, quando eu vou criar um lançamento ou um fato, eu posso ter do nível resumo, que ele não vai ter muitas classificações, ele basicamente vai me perguntar qual é o tipo de conta, se é despesa, receita. Aqui uma coisa bastante importante, se eu deixo a despesa ativo, passivo, patrimônio e receita, é nessas classificações que o sistema confia para emissão de relatórios, principalmente nas apurações de resultado, por exemplo, no balancete. E essa classificação que está na sala aqui são as classificações que vão para ECD. Consequentemente, eu consigo ter códigos de aglutinação das contas. Quem já entregou uma ECD e uma ECF sabe que eu tenho um plano de contas cedido pelo governo e depois eu tenho que montar o balanço e também a DRE de acordo com minhas contas de aglutinação. Então é aqui que eu configuro elas.
E o meu sinal de conta, se é natural ou crédito. Que, por exemplo, eu tenho, se uma conta for do tipo ativo e o meu sinal de conta tiver natural, ele vai entender que aquele sinal, quando a minha conta for credora, ela vai estar negativa. Então aqui eu explico na lateral. Então esse sinal é bastante importante porque na nomenclatura internacional a gente sabe, por exemplo, que as contas de resultado na receita vão estar negativas e as despesas positivas. Então aqui depende muito como a empresa quer utilizar o sistema. Então uma coisa bastante importante, se ela não quer trabalhar nessa nomenclatura, ela vai trabalhar, por exemplo, com a minha conta do tipo ativo com um sinal majoritário débito. Então ele vai entender que quando essa conta tiver crédito, ou seja, tiver credora, ela está negativa. Se ela tiver no ativo e o saldo dessa conta estiver a débito, ela vai estar normal, positivo. Então isso é bastante importante com as regras de sinais como eu vou trabalhar nas minhas demonstrações. Por quê? De acordo com essa combinação, lá no meu relatório financeiro, não no balanço, mas no meu relatório financeiro, eu vou enxergar minha receita negativa ou minha receita positiva. Então, por exemplo, se eu deixar a minha conta como receita e deixar o meu sinal a débito, ele vai entender que se estiver credor, a minha saldo da minha conta vai estar negativo. Então é desta forma que eu vou montar os sinais. Tem uma explicação do lado, como no sistema a gente já falou em outros vídeos, todo campo do sistema eu posso enxergar um painel de explicação. Então eu posso deixar dessa forma, tenho dúvidas sobre esse campo, ao clicar na minha interrogação, ele já me mostra também o que significa cada campo. Podem reparar, ele vai mudando em face a cada uma das explicações que eu tenho na lateral. Bom, basicamente, de elemento de contas, é isso que eu tenho para falar. É um vídeo bastante simples, mas esses caras bem estruturados, tanto um centro de custo ou um plano financeiro, ou quais elementos vocês definirem, eles são fundamentais para que eu possa extrair relatórios de uma forma mais coesa. Aqui é um exemplo que eu deixei bem simples, mas eu poderia ter esses centros de custo múltiplos níveis. Eu não tenho limite de quantos níveis são para baixo. Então eu poderia criar o 1.1.1.1.1.1 e uma coisa bastante importante que quando eu criar o próximo elemento, se eu criar 1.8 agora aqui, chamar ele de teste, ele já vai automaticamente colocar na minha árvore e já vai reordenar os níveis de nó. Isso está configurado lá na minha árvore de elementos de contas. Bom, basicamente é isso. Não tem muito mais para falar sobre essas janelas, mas são fundamentais para a extração de relatórios do sistema.